Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, estamos iniciando o nosso programa de hoje, estudando o livro Obras Póstumas, editado pelos pósteros do senhor Allan Kardec. Bom dia, Thaís, e principalmente pela sua esposa, a dona Emery Boudet, né, e o Lemarie, que foram as pessoas que
trabalharam nessa publicação do livro Obras Póstumas com escritos que Allan Kardec estava fazendo, né, para provavelmente publicar um outro livro, mas ele desencarnou com um aneurisma e não teve condições de publicar o livro. Então, depois foi publicado esse livro. E nós estamos aqui estudando as anotações do senhor Allan Kardec e deixadas por ele. Nós agradecemos a você por estar aqui conosco, por estar participando, bom dia, Maria, por estar participando com todos nós aqui da Web Rádio Estação da Luz. Nesse programa, nessas atuações, temos perguntas, vamos tentar respondê-las dentro do melhor possível, dentro daquilo que a doutrina espírita nos ensina, que a própria ciência nos ensina, porque o que nós estamos estudando é um trabalho muito científico, né? Telegrafia e do pensamento, né? Telegrafia, fotografia do pensamento, é realmente algo assim, muito profundo, que precisa ser colocado aí também com as experiências que os cientistas já fizeram a respeito. Nós hoje, no nosso século, nós temos muitas aberturas, né? Muitas possibilidades de buscar aqui, ali, né? E, para vocês terem uma ideia, eu acabei de receber um vídeo agora mostrando um micro-organismo destruidor, né, sendo destruído, né, por frequências. Então, quando se fala que o pensamento ele atua à distância, ele resolve questões, né? Quando você faz uma oração, uma irradiação. Então, tem um vídeo interessante, né? O micro-organismo sendo destruído por frequências, ou seja, por pensamentos no bem, por irradiações no bem. Então, isso tudo nós estamos aprendendo, estamos avançando nesses conhecimentos, sem nenhuma conotação de deixar a doutrina como se a doutrina tivesse ultrapassada. Isso nunca vai acontecer. O Espiritismo é aberto a todos os conhecimentos, a todas as ciências que vão incorporando naturalmente, né, uma vez comprovados. Porque a gente tem que entender que a grande parcela da ciência ela está pesquisando, né? Então, nem tudo que a ciência diz hoje está certo, está consolidado, né? As coisas consolidadas, sim, incorporam automaticamente ao espiritismo. Agora, coisas ainda em pesquisas, em controvérsias acadêmicas, aí nós não podemos falar que vamos colocar aquilo no espiritismo, a gente não sabe. Então, temos que aguardar o tempo, mas não tenhamos essa pressa, né, de querer que o espiritismo caminhe junto com as pesquisas científicas da nossa época. São ótimas, são maravilhosas, mas a ciência está começando a pesquisar a vida depois da morte, para vocês terem uma ideia. E isso nós já sabemos, isso nós já temos aqui, desde que foi lançada a doutrina, nós já sabemos essa questão da vida depois da morte, temos muitas informações do André Luiz, né, de outros, do Humberto Campos e de outros espíritos que trouxeram informações para nós. Então, o que a ciência está começando a fazer é perceber que tem vida depois da morte, ou depois do desencarne. E nós já sabemos, pela obra do André Luiz, até como é que funciona alguma coisa dessa vida. A gente não sabe tudo, porque também não é de nosso interesse. A verdade é que nós estamos encarnados e temos que viver como encarnados. Se eu quiser viver como desencarnado, então é melhor que eu vá para o mundo espiritual de uma vez. Enquanto eu estou aqui, eu tenho que estar na limitação da encarnação, que é necessária para o crescimento. Observem vocês que isso é necessário ao nosso crescimento. Agora, se eu quero avançar muito, né? Como é que é o mundo espiritual, o que eles estão fazendo lá agora, alguma coisa é certa. Os espíritos bons estão trabalhando, estão ajudando, estão crescendo, estão estudando. Os espíritos medianos estão lá aguardando, né, um futuro para eles, muitos ainda muito rebeldes, que não aceitam instruções, né, superiores, né, outros muito atolados ainda
em vícios, né, em situações que eles não querem deixar de realizar. São pessoas, são espíritos muito perigosos, porque têm uma mente inteligentíssima, mas não trabalha o amor nessa mente. Então, por isso que fica difícil para essas pessoas. E nós estamos aqui encarnados, né, aprendendo, construindo cada dia mais um pouquinho dentro da nossa condição espiritual. E a codificação, ela é toda pronta para que a gente possa estudar. Então, meu amigo, minha amiga, vejam vocês como que nós temos um dever muito grande perante a doutrina espírita, de estudá-la, de praticar os seus ensinamentos. Então, na fotografia, na telegrafia e fotografia do pensamento, nós estamos aprendendo com Allan Kardec a partir do fluido cósmico universal, né? Então, o que ele vai dizer? Olha, o fluido cósmico, se bem que emanando de uma fonte universal, se individualiza, por assim dizer, em cada ser e adquire propriedades características que permitem distingui-lo entre todos. A própria morte não apaga esses caracteres de individualização, que persistem muitos anos depois da cessação da vida, assim como podemos disso nos convencer. Cada um de nós tem, pois, seu fluido próprio, que o envolve e o segue em todos os seus movimentos, como a atmosfera segue cada planeta. Então, o Kardec está dizendo aqui que todos nós temos os nossos fluidos, né? Que a gente estuda isso quando nós estudamos corpos áuricos, que são os 7 corpos do indivíduo. Então, nós temos os 4 primeiros corpos, são os corpos inferiores. Quando encarnados, nós temos o corpo físico, temos o duplo etérico, o perispírito e o corpo mental. Então, são emanações que nos circundam, né? Todos eles nos circundam. Não quer dizer que um fica em um determinado ponto, não. Todos eles nos circundam. E tem os corpos superiores. Os corpos superiores são a vontade divina, o amor divino e a mente divina. Aí já é um nível mais elevado que já temos de alguma maneira em nós. Por que nós temos? Porque a mônada, ela já está em evolução há, não sei, milhões e milhões de anos, né? E ela já estabeleceu em torno dela processos e conjunturas da lei de Deus. De alguma maneira, ela já conseguiu isso. E cada um de nós tem uma parcela já desenvolvida nesse campo. Então, a mente, ela é um reflexo, né, do self. E a mente mais próxima do self, a radiação mais próxima do self, a gente chama de mente superior, que nós todos temos. Entendam isso, todos nós temos isso, nós já desenvolvemos isso, com as nossas virtudes que a gente já adquiriu e já faz, né? A gente faz coisas boas, muito coisas boas. E, infelizmente, a gente atende ao ego, que está externo ao self, né? Ele é uma representação do self de uma maneira muito ainda arcaica, muito perigosa, e muito que busca só os interesses pessoais, os gozos, as sensações, né? Isso aí é a representação deste self. Então, à medida que a gente vai estudando, vai trabalhando, vai aprendendo e vai dinamizando virtudes, a gente vai enfraquecendo vícios. Enfraquecendo vícios, a gente enfraquece o ego inferior, que ele vive de vícios. Naturalmente, ele adora o mundo, né? Ele adora a viciação natural do mundo. E, à medida que a gente vai aumentando o potencial virtuoso, que está ligado às leis de Deus em nós, já em expansão, então nós vamos aumentando o potencial dessa mente divina, que ela reflete, né, no amor divino e na vontade divina. Ou seja, vamos fazer aquilo que o Senhor Deus quer que a gente faça, que é a vontade divina dele atuando em nós, principalmente dos nossos crescimentos espirituais, e o amor divino, que é a lei que rege tudo. Então a gente vai pegando parcelas dessa vontade divina e desse amor divino através da mente divina. Então são os corpos superiores.
É bom a gente saber que eles existem, que nós temos eles, todos nós. O mais simples das pessoas tem uma parcela dessa mente divina já expandida, né? Já em cada vez mais expandindo, e nós temos que nos fixar nisso. Então, se eu tenho os corpos inferiores, que é o corpo físico do pretérito, que vão acabar com o desencarne, quando eu chego no mundo espiritual, provavelmente eu terei 5 corpos. E provavelmente também eu terei outras reações lá. Por isso que nós não podemos ficar afirmando que que o mundo espiritual é dessa ou daquela forma. Porque lá tem coisas que nós não sabemos, nós não podemos saber. O André Luiz mesmo diz, olha, vocês não têm palavras aí para colocar isso aqui. Não existem palavras no vocabulário humano, do encarnado, para que possa ser informadas as coisas do mundo espiritual. Então a gente pensa assim, então são 7 corpos, só, enquanto eu estou encarnado. Desencarno, fico com 5, não com 7? O que vai acontecer com o do pretérito e com o corpo físico? O que vai complementar isso aí no espírito? Sabe? Então essas coisas nós não sabemos, minha gente. Eu penso assim, isso aí é um ensaio teórico, eu não estou dizendo que isso é verdade, mas eu penso que o reflexo do perispírito cria esses corpos adicionais, né? Penso eu, mas não tenho essa certeza. Isso aí é uma análise, é uma pesquisa. Então, nós estamos ainda muito no princípio dos conhecimentos. E olha que a maioria não quer nem esse princípio, sabe? Querem viver na ilusão, tá? Então, vamos continuar aqui com o texto do nosso Kardec. Olha, a extensão da irradiação dessas atmosferas individuais é muito variável. No estado de repouso absoluto do espírito, essa irradiação pode estar circunscrita no limite de alguns passos, mas sob o domínio da vontade pode alcançar distâncias infinitas. A vontade parece dilatar o fluido como o calor dilata o gás. As diferentes atmosferas particulares se encontram, se cruzam, misturam-se sem jamais se confundirem absolutamente com as ondas sonoras, que permanecem distintas apesar da multidão de sons que agitam o ar simultaneamente. Então, veja, ele está colocando, né, que essa irradiação ela pode estar a alguns metros da gente ou ao infinito. Isso vai depender de cada espírito, né? E que essa irradiação não confunde com as outras ondas, porque toda onda tem uma frequência. E todos nós temos a nossa frequência. Então, se eu entrar numa frequência de uma onda dessa, eu passo a ser potencializado por aquela onda. Mas nem todas as ondas, nem todas. Então, tem ondas que eu não frequencio com elas. Por exemplo, ondas dos vícios mais grosseiros. Muitos de nós, né, que estamos estudando aqui o Espiritismo, já não nos coadunamos com essas ondas. E ondas medianas, que talvez a gente coadune, e ondas superiores. Mas mesmo as medianas, elas estão muito na razão direta da intenção de cada um de nós. Qual é a minha intenção? O que eu estou fazendo? O que eu quero fazer? Sabe? Então, essas ondas medianas também são muito nessa relação da intenção do espírito. Nós podemos ter espíritos medianos que adoram matemática, que adoram química, física, biologia, que estudam medicina, que estudam engenharia, direito, e eu não faço nada disso. O meu negócio é outro. O meu negócio é trabalhar com artesanatos, por exemplo. Então, eu posso ter uma onda mediana, mas que não encaixa. Então, a minha onda vai encaixar com os artesãos. É isso que ele está dizendo aqui. Então, não confunde. Mesmo que eu encaixe na onda do artesão, o artesão também tem as suas variações, como eu também tenho as minhas. Então, é tudo muito, muito, muito interessante. É complexo de entender? É, mas é interessante. Você saber que nós temos uma proteção muito grande, né, a partir do Senhor Deus, que criou tudo. Então, ele criou tudo e criou tudo com proteção. Então, podemos evoluir com tranquilidade naquilo que nós desejamos. Agora, é claro, é evidente que não dá mais para ficar cultivando vícios, né, gente? Não dá mais. Se a pessoa ainda quer cultivar vícios, lamento, mas ele vai estar
se colocando numa situação complicada que ele vai ter que resolver isso aí no futuro. E esse futuro provavelmente não vai ser na Terra. Pelo que a gente escuta, que a gente lê, né? Provavelmente vai ser em outro planeta. E é muito ruim, sabe, gente? Olha, tudo é de Deus, tá? Mas tudo tem frequências. Então, se você vai para um planeta desses aí como exilado, você vai perder toda a sua cultura de terra. Até você se adaptar lá demora, sente muito vazio, né, no coração, porque não é lá que você queria estar. É a mesma coisa que você vai para um país aqui na Terra, né, e você não se sinta bem naquele país, mas tem que ficar lá. Lá está a sua família, lá está o ganha-pão do pessoal, né, então tem que ficar. Eu não gosto, eu gosto do país que eu estava. E aí sente aquele choque cultural. Isso aqui na Terra, imagina lá num outro planeta. Então, chegou uma hora bem interessante para nós. Nós estamos estudando uma doutrina que é de extrema profundidade. Extrema profundidade. Você observa isso aí, nisso que nós estamos colocando. Sabe? Agora, eu quero viver isso, eu quero entender isso e quero funcionar nisso. Então, chegou o meu momento, né? Chegou a minha hora, tá? Então, é muito bom saber. Então, você tem uma frequência que é sua. Vamos colocar assim. Você tem a sua frequência. Você tem 7 corpos que frequenciam isso, que estão em seu derredor, tá? Que a gente chama de aura, né? Aura. Então, você tem esses 7 corpos, ok. E aí, o que vai acontecer? Você vai emitir essa frequência. Essa frequência vai estar saindo de você. Está, né, em conjunto com outras frequências das outras pessoas e das coisas. Né? Então, por exemplo, uma indústria, ela tem a frequência dela. Então, nós estamos envolvidos com essas frequências todas. Só que elas não se misturam. Isso que é interessante. Elas não se misturam, porque cada uma está num padrão. Então, para ter uma pessoa, para eu misturar com uma frequência totalmente, plenamente, eu teria que encontrar uma pessoa que pensa exatamente como eu. E isso não é possível. Porque somos individualidades, nós somos seres singulares, nós não somos seres plurais. Então, não vamos encontrar nunca uma frequência que encaixa 100% na nossa. Nós vamos aproximar. Eu estava dando exemplo do artesão, né? Então, você tem o artesão que ele faz trabalhos em madeira, outro faz em pedra, outro faz em tecidos, outro faz em argilas. Então, quer dizer, você tem uma variedade imensa no artesanato. Então, qual é a minha tarefa no artesanato? Eu sou artesão da argila. Muito bem. Então, eu tenho uma ideia, eu tenho uma intenção de modular a argila, que é só minha, é singular. Só eu faço aquilo. Você vê esses grandes escultores, né? Fídias, por exemplo, Michelangelo, eles fizeram o trabalho deles, não foram imitados. E se imitou foi imitação e não expansão do self na criação. Então, eu, por exemplo, estou um grande escultor, ele pode imitar um desses aí. Pode chegar lá em Congonhas do Campo, aqui em Minas, e pode imitar os profetas do Aleijadinho. Vai lá, copia, né, faz um desenho, faz um esboço, imita, mas não é dele, ele está imitando. Então, as nossas ondas não se cruzam, porque nós somos muito. E essa questão de sermos individuais, gente, isso é extraordinário, porque significa que eu tenho uma marca pessoal na criação. Então, eu tenho essa marca pessoal, eu tenho esse status de individualidade. Infelizmente, as pessoas buscam mais atender aos desejos, os anseios do ego. E aí fica essa coisa muito complicada, porque o ego ele é muito inseguro, é muito frágil. Então, tira da pessoa a sua potencialidade. A pessoa só se torna potente, definitivamente potente e soberano em si, no momento em que ele busca a sua individualidade. Busca viver a sua individualidade, que é o seu contato permanente consigo mesmo e com Deus. Aí sim
ele vai buscar a sua individualidade. O ego, ele é uma proposta do self, né? O ego representa o self, o ego inferior, né? E depois ele vai aumentando seu potencial, passa a ser um ego superior e passa a ser a própria individualidade. Os espíritos superiores são assim. Então, nós temos que começar a analisar essas coisas, porque o nosso dia a dia, ele é uma grande oportunidade de nos fixarmos nas grandes virtudes. Então, se eu alcancei uma virtude, eu trabalhei por ela. Ela não veio de graça para mim. Eu tenho a matriz dela. Todos nós temos a matriz, que a gente chama de arquétipo. Então, eu tenho a matriz da virtude. Então, vem como arquétipo, como matriz. E aí eu vou trabalhando esse arquétipo, vou trabalhando e enrijecendo esse arquétipo, conduzindo esse arquétipo cada vez mais a entender a virtude que saiu do self, que é um raio que sai do self. Aí, de repente, eu assumo aquilo, assumi. Então, agora vira virtude. É mais ou menos assim, é uma criança, né? Quando ela nasce, ela é um bebê, depois ela vai ser aquele menininho, aquela menininha que vai se potencializando para a vida, aumentando o potencial do seu corpo físico. Quando chega um determinado momento, essa criança já vira adolescente, daqui a pouquinho já vira adulto. Então, aí ela potencializou, está totalmente potencializada para a vida. Assim também nas virtudes. Então, a virtude começa como um bebezinho arquetípico, né? E aí ele vai trabalhando, não sei quanto tempo, pode ser até milhares de anos, mas ele vai trabalhando aquilo até virar uma virtude. É o que nós temos hoje. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Você lubrifica as pupilas dos olhos sem pensar. Isso é virtude. Você já potencializou isso. Isso você nunca mais perde. Você leva o garfo à boca na hora da alimentação numa angulação perfeita. Isso você conquistou ao longo de muitos exercícios. Então, é virtude. Né? Quando você se consolida, por exemplo, numa ação benéfica, você não mais perde aquilo, é virtude. Agora, os vícios são uma escapadela, né, das virtudes. Ah, virtude é muito difícil, então vou pelo vício. Aí vai no vício, o vício vai te enregelando nele. E chega uma hora que você está mais viciado do que virtuoso. É o mal, é a vitória do mal em nós. Quando a virtude está muito maior que o vício, é a vitória do bem em nós. Então veja que nós somos artífices das nossas evoluções. E ninguém vai fazer isso por nós. Sabe? A doutrina espírita está ensinando isso para a gente. Se eu não quiser aprender desse jeito, né, eu vou sofrer terrivelmente aí pelas vielas da evolução, porque a gente tem a evolução na estrada real, tá bom? E temos as vielas da evolução, que são atalhos perigosos, né? Então, ao invés de a gente ir na estrada real da evolução, a gente vai na viela. E isso aí, amigos, realmente é muito difícil e é muito complicado, que a gente tem que estar atento, né? Então, vamos continuar aqui com o texto. Qualquer coisa, gente, põe aí para mim, que vocês estão querendo saber, façam uma pergunta, que a gente vai tentar responder aqui, tá? Bom, então, olha que legal que ele coloca, olha. Pode-se, pois, dizer que cada indivíduo é o centro de uma onda fluídica, cuja extensão está em razão da força e da vontade. Como cada ponto vibrante é o centro de uma onda sonora, cuja extensão está em razão da força da vibração. A vontade é a causa propulsora do fluido, como o choque é a causa vibrante do ar e propulsora das ondas sonoras. Quando nós lemos o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, que ele vai falar das potências da alma, o que ele diz? Ele diz o seguinte, que nós temos várias potências, mas a principal delas é a vontade. Porque a vontade é que impulsiona o espírito a realizar algo. O desejo, ele é uma coisa meio que alucinante, impensada, né? Você tem o desejo, então o desejo assim, você não analisa se aquilo realmente é bom para você, se você tem condições daquilo, entende? A vontade não, a vontade você analisa. Então, por isso que ela é a grande potência da alma.
Então, hoje é terça-feira, né? Hoje é dia 27 de junho de 2023. Eu estou com uma vontade muito grande de visitar a minha amiga que está acamada. Então, eu vou fazer isso, porque eu já estabeleci esse centro diretor das minhas ações. Então, a vontade é essa. Ela é o centro diretor. Quando nós pararmos com essa história de desejo e começamos a trabalhar mais à vontade, nós agiremos com mais sobriedade na vida. Estejam certos disso. Então, a vontade, ela analisa, ela pesquisa, ela mede padrões, né, de dificuldades ou não, sabe? Ela busca saber se está dentro da lei de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, nós estamos ainda meio que num parque de diversões, né? Onde nós não estamos nem aí. A gente já tem brinquedos perigosos, né? Para viver uma grande aventura de uma montanha-russa, ou daqueles brinquedos perigosos que faz a pessoa girar muito rapidamente, que isso complica um pouco o eixo, né, da consciência. Então, a gente está nesse parque, muita gente está nesse parque de diversões. A vida para eles é um parque de diversões. Eles só buscam prazeres, eles só buscam desejos. Então, tem momentos que são maravilhosos, a gente vive momentos maravilhosos com amigos, né? Com o ser que a gente escolheu para estar junto. Enfim, a gente vive momentos maravilhosos, mas tem que entender, eu tenho que viver esses momentos na estrada real, que é a estrada do Pai. Porque se eu começar a fazer muita gracinha, né? Sim, fazer muita belezura desnecessária, eu saio da estrada real. E quando eu saio da estrada real, nos atalhos, geralmente tem muito dinossauro lá, sabe? Tem muita serpente, né? Tem muito lobo, é muito bicho estranho lá. Então, é importante que eu vá reto, porque aí eu vou impulsionando a minha vontade dentro das realizações que o Pai quer de mim. Porque quando ele me criou com um potencial, que é só meu, é só seu. Seu potencial é seu. Ninguém vai te tomar isso. Mas você tem que desenvolver. Você tem que entender qual é a vontade do Pai a seu favor. Aí você vai vendo as suas tendências. Qual é a sua tendência atualmente? Né? Aqui na Terra a gente tem várias manifestações dessas tendências, que são arquétipos também, para o grande encontro com a nossa tendência primordial, vinda de Deus. Nós ainda não sabemos. Mas, por exemplo, tem gente que tem tendências ao sacerdócio, tem gente que tem tendências ao campo da saúde, né? Ao campo do direito, ao campo das construções. Então, cada um tem a sua tendência. E não importa a tendência, desde que ela esteja na estrada real, você está fortificando arquétipos. Você está criando virtudes. Agora, se a pessoa tem tendência a matar, tendência a roubar, né? Tendência a ser corrupto ou corromper alguém, aí, infelizmente, ele está nos atalhos. E com certeza ele vai encontrar um dinossauro aí na frente, daqueles bem perigosos. Tem uns dinossauros que saem voando assim, pega a pessoa pelo... Aqui em Minas a gente fala assim, pega a pessoa pelo cangote, né? Que é aqui no pescoço, e leva embora. E joga lá no vale. Isso é metáfora, mas é importante a gente pensar nisso. Né? Vamos continuar aqui com o senhor Allan Kardec. Eu sou apaixonado com esse trabalho do Allan Kardec, gente. Das qualidades particulares de cada fluido, resulta entre eles uma espécie de harmonia ou de desacordo, uma tendência a se unir ou se evitar, uma atração ou uma repulsão. Em uma palavra, as simpatias ou as antipatias que se experimentam frequentemente sem causas determinantes conhecidas. É isso que nós estamos falando. Eles nem sempre encaixam, né? Provavelmente não vai encaixar, a maioria não encaixa, um ou outro que encaixa. Então, por exemplo, quando você gosta de ir a vou dar um exemplo bem interessante, você gosta de ir a um salão, né, de exposição de pinturas.
Por que você vai lá? Tem pessoas que vão pelo glamour, né? Tem gente que veste aquelas roupas chiques, tal, faz maquiagem, né? E vai lá pelo glamour. Não, não é isso. Eu estou falando que você gosta. Aí, no dia que não tem ninguém, acabou aquela vernissagem que já passou, aí você vai lá sozinho ou sozinha apreciar a obra. Por que você faz isso? Porque aquilo te atrai. Aquilo está dentro de você de alguma maneira. Provavelmente você não vai fazer aquela pintura, ou aquela escultura, ou aquilo que estiver em demonstração lá, mas você vai encaixar em você aquilo que dá frequência em você. Então, eu vou dar um exemplo. Você vai numa sala, aí você tem pintura impressionista, você tem pintura parnasiana, né? E você tem tipo de pinturas, por exemplo, daquelas muito fortes, muitas cores vivas, né? Então, você tem 3 salas, por exemplo. Em qual sala que você vai mais? Eu iria no impressionismo. O outro vai no parnasiano, o outro vai nas pinturas, o outro vai na pintura imitando Salvador Dalí, que é aquela coisa meio fora do eixo, mas que traz uma mensagem bem interessante. Outro vai procurar Picasso. Então, a gente vai naquilo que encaixa em nós. Agora, então, eu vou para o impressionismo. Eu não vou imitar Renoir, Monet, nada disso. Eu vou ver aquilo que me encanta naquela pintura. Uma vez nós fizemos uma apresentação, nós montamos uma peça de teatro. Ela não foi assim uma peça para ser apresentada para o grande público, porque era muito impossível fazer isso, pelo menos naquela época, né? Mas nós fizemos para um grupo pequeno. Vocês sabem que eu tinha um grupo de teatro, né? Eu trabalhei muitos anos com teatro. Então, nós fizemos uma peça impressionista. O que nós fizemos? Muitos tecidos, né, com cores assim, imitando até flores de árvores, umas coisas assim, né? E os atores vestiram túnicas muito igual os do tecido, sabe? Então, eles entravam no meio daqueles tecidos e se confundiam nos tecidos, mas falavam. Então, dava a impressão que a árvore estava falando, que a natureza estava falando. Gente, ficou uma coisa assim, absurdamente sensacional. Mas foi para um grupo pequeno. As grandes mensagens, a gente não pode falar para a grande plateia. Sabe, tem que ser para pouca gente. Porque a multidão pode perturbar o ambiente fluídico, vibracional. Então, assim, as grandes mensagens é para pouca gente. Me lembro que uma vez eles fizeram, se não me engano, no Palácio do Catete, no Rio, uma história, né, do Brasil, uma parte da história do Brasil, e eram pouquíssimas pessoas que entravam de cada vez. Era caríssimo, né, para entrar, mas eram poucas pessoas. Porque eles iam andando naquelas dependências ali do palácio, e ali eles iam, aparecia a montagem, os atores faziam, né, as cenas do passado. Então, isso tudo, a gente está encaixado em nós. O belo, ele é uma proposta do amor. O belo é uma proposta do amor. Então, o belo está em cada um de nós. Então, quando você procura o belo, você procura na sua frequência. Né? Você procura na sua frequência. Você tem o belo desde as expressões mais primitivas, mais primárias e mais absurdas, né, ao belo real. Então, você vai sintonizar com aquilo que está na sua intenção de belo. Então, isso é importante saber. Então, quando eu busco uma música, quando eu busco uma pintura, quando eu busco um filme, quando eu busco um teatro, ou uma apresentação de balé, de orquestra, né? Então, nós estamos assim, trabalhando essa potência da alma, né? Trabalhando essa potência da alma que está conosco, né? E precisa ser desenvolvida por nós. Está dando para entender, gente, o que eu estou querendo dizer para vocês? A importância de sermos filhos de Deus? Você está entendendo isso? É muito interessante. Nós temos que ser muito agradecidos a Deus, sabe?
Pensa nisso aí. Isso é emocionante, né? Então, isso é muito emocionante, a gente ter essa informação, né, que vem da espiritualidade. Vou continuar aqui na leitura do Kardec. Né? Das qualidades particulares de cada fluido, resulta, entre eles, uma espécie de harmonia ou de desacordo, uma tendência a se unir ou a se evitar, uma atração, uma repulsão. É o que nós estávamos falando, né? Bom, vamos continuar aqui. Se estamos na esfera de atividade de um indivíduo, a sua presença nos é, algumas vezes, revelada pela impressão agradável ou desagradável que sentimos do seu fluido. Está vendo? Não há encaixe fluídico naquele momento. Não havendo esse encaixe, a pessoa pode não se sentir bem na presença de outra pessoa. Porque, vamos supor, a outra pessoa está vibrando negativamente. Ela está pensando numa vingança, por exemplo. Eu não estou pensando nisso. Eu estou pensando em me construir enquanto filho de Deus, enquanto filha de Deus. Então, quando a gente encontra, não há encaixe vibratório. Eu me sinto mal. Sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes... Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou apaixonado pela Maria, certo? A Maria tem um projeto de vingança muito forte. Eu não tenho isso. Eu tenho uma vida comum, normal, tranquila. Os meus episódios estão todos eles relacionados com o bem. Mas eu estou apaixonado pela Maria. Aí eu chego perto da Maria, eu acho ela muito linda, muito bonita, muita apresentação agradável. Mas eu não tem uma coisa que eu não gosto da Maria, que é exatamente o fluido dela, a emissão fluídica dela da vingança. Mas como eu gosto muito da Maria, eu me entrego à proposta dela. Só porque eu tenho interesse na Maria. Tá vendo? A gente faz muito isso. Quando a gente tem interesse em alguém ou alguma coisa, a gente praticamente se entrega aos erros daquilo, às negatividades daquilo ou daquela pessoa. Então é isso que nós temos que entender. Eu sou apaixonado pela Maria, tudo bem, mas a Maria tem um projeto de vingança. Então nós temos que acertar isso. Maria, o que você quer é vingar, eu não quero isso. Você vai continuar com o projeto de vingança? Então eu vou te dar um tempo, aí você vai trabalhar isso em você. Para que eu não me prejudique pelo seu projeto. Então, minha gente, viver esse interrelacionamento pessoal, ele tem que ser muito bem analisado. Para que eu não perca o que eu já consegui. Os avanços que eu consegui. Só porque eu gosto de uma pessoa, eu vou entregar? Não. Tem um tipo de relacionamento interpessoal chamado mentira-amor. O que é isso? Eu gosto muito da pessoa, eu gosto muito da Maria, mas ela é vingativa. E aí eu fico protegendo a Maria. Não, Maria não é vingativa, não, você está enganado. Maria é uma pessoa boa e tal, mas ela é vingativa, então isso é mentira, amor. Porque eu amo a Maria, eu falo uma mentira a respeito da Maria. Então a gente faz muito isso, principalmente pais com filhos, mães com filhos demais da conta. O filho pode estar errando, né, muito, mas ela protege o filho. Não, meu filho não faz isso. Então a gente tem que saber, olha, tem que ser a verdade e amor. Então, olha, a Maria tem um projeto de vingança, sim. Nós estamos trabalhando isso nela. Eu estou ajudando a Maria a trabalhar isso nela. Entendeu como é que é? Esse é o melhor tipo de relacionamento. A verdade é amor. A pessoa está errando, você gosta da pessoa, a pessoa está errando, então você conversa com a pessoa, explica e oferece ajuda. Então, é muito interessante. Por quê? Porque senão a gente não vai se arrumar. A vida, ela coloca próximos de nós pessoas, né, que nós precisamos conviver com elas. Agora, se eu tenho uma pessoa que está fazendo coisas erradas e ela está muito em convívio comigo, eu tenho que conversar com essa pessoa. Sabe? Temos que assentar aí, bater um papo. Está vendo a importância da doutrina espírita? Ela que me explica isso. Ela que me explica que eu devo fazer isso porque tem uma questão frequencial no meio. E a Maria é filha de Deus. Ela não entendeu ainda que é filha de Deus, mas ela é filha de Deus. Ela já desenvolveu potenciais incríveis nela.
A própria beleza física dela, que me atraiu, é um potencial virtuoso dela. Tá entendendo? Então, é só que a pessoa fica equivocada, fica meio que cego, né? Quando ela quer uma coisa, esse é um desejo, a vingança é sempre um desejo, né? Então, ela fica cega naquilo. Né? Vamos continuando aqui, olha. Se vários indivíduos... Não, tem mais uma outra aqui, olha. Se estamos no meio de pessoas das quais não partilhamos os sentimentos, das quais os fluidos não se harmonizam com o nosso, uma reação penosa nos oprime. E ali nos encontramos como uma nota dissonante num concerto. Pronto, é o que nós falamos. Você vai ficar no meio daquele povo, mas você não é daquele povo. Você vai a uma festa, uma comemoração, uma celebração, né? Você vai lá, mas você não sente a vontade ali. Alguma coisa, sabe, não está pegando. Não está pegando bem. Você quer ver uma coisa? Quando a gente começa a entender isso, a gente fica muito mais exigente, né? Às vezes você tem que ir ao centro da cidade para fazer uma determinada atividade lá, para pagar uma conta, não sei, fazer uma compra também. E aí você começa a sentir o peso do centro da cidade. Você fica louco para sair daí para voltar para casa. Isso já é um sinal que a sua frequência está começando a ser acima do comum, daquele comum ali. E tem pessoas que né, ficam ali, não tem problema nenhum para eles. Eles se sentem bem ali, gostam de ficar ali. Então, quer dizer, aquele local não é bom para mim. Aí a vida, sabiamente, me encaixa no local que é bom para mim. Que pode ser minha casa, que pode ser a instituição que eu participo, que pode ser o meu trabalho que eu faço, mas dentro de um nível diferenciado. Às vezes o trabalho eu faço em casa, às vezes o trabalho eu faço num grupo de pessoas mais ou menos que equiparam o nosso nível de pensamento, já em evolução. Então, isso tudo a vida vai nos dando. A gente erra só porque quer mesmo, gente. Quando a gente erra, é porque nós determinamos que vamos errar. Esse que é o problema, né? Há uma determinação de errar, né? Entendendo muito bem. Por isso, nossas escolhas influenciam. Exato, é isso. Por isso que influencia, porque na hora que eu escolho alguma coisa, eu me jogo naquilo. Veja você, Thaís, você vai num clube, né? Aí você tem lá no clube jogos de salão, você tem conversas, você tem lanchonete, mas você escolhe se jogar na piscina. Você escolheu. Então a escolha é sua. Ah, você vai entrar na piscina, tudo bem. A piscina está limpa, a piscina é bem cuidada, né? Você está pronta para aquele momento, ali no meio de tanta gente, partilhando o mesmo espaço. Então, quer dizer, quando você se joga em alguma coisa, você está aceitando aquilo. Tem vezes, igual eu estava explicando o caso da Maria, né? Tem vezes que eu não quero aquilo, mas, não sei, alguma coisa me atrai. Aí que está a minha resistência, aí que está a minha virtude. Não, eu não quero. Eu não quero ter uma amiga que eu gosto muito dela, sabe? Muito mesmo. Mas toda vez que a gente encontra, a mulher fala 10 palavrões pornográficos em cada 20 palavras que ela fala. Mas em cada 10 palavras que ela fala, 20 são pornográficos. Mas eu gosto dela, só que eu não entro na frequência dela. Ela está falando aquilo, eu fico olhando para ela assim, como diz assim, que bobagem que você está falando. Mas eu gosto da pessoa, ela é muito amiga. Sabe, eu gosto de conversar com ela, tudo. Quando ela está de boa, quando ela está de bem, nossa, é uma amiga muito grande. Mas ela tem esses repentes nela, né? É isso, né? Muita coisa que a gente aprendeu. Eu só terminei esse parágrafo aqui. Se vários indivíduos estão, ao contrário, reunidos numa comunidade de objetivos e de intenções, os sentimentos de cada um se exaltam em proporção mesmo da massa das forças reagentes. Isso aí. Eu converso com a minha amiga lá, mas eu não entro na frequência dela nesse campo que ela gosta de fazer. Imagina se tem 10 pessoas iguais a ela, falando daquele jeito. Eu estou ali no meio, então eu tenho que reagir àquilo. Aquilo não é a minha. Então, eles estão falando as coisas deles. Eu estou fora daquilo. É difícil, gente, claro que é.
Porque muitas vezes você é tido como uma pessoa esquisita, né? Eles me chamam aqui de esquisito, né? Uma pessoa esquisita, estranha, né? O meio, mas é necessário. Você não vai perder a autonomia, a sua soberania, porque os outros não querem, né, ter essa soberania. Quem não conhece a força de arrebatamento que domina as aglomerações, onde há homogeneidade de pensamentos e de vontades? Não se poderia imaginar a quanta influência estamos assim submetidos com o nosso desconhecimento. Isso é sério que Kardec fala. Estamos submetidos a tudo isso pelo nosso desconhecimento, minha gente. Se a gente conhecesse um pouquinho mais e se interessasse um pouquinho mais pelas nossas propostas mais da estrada real, isso não estaria acontecendo. Então, vamos aqui. Nós temos algumas perguntas. A primeira delas é do Júlio Bonini, Morada do Sol, Palmas, Tocantins. O Júlio está perguntando aqui, olha, o pensamento pode transportar o objeto, ligar e desligar TV, rádio, computador, celular, somente pela força do pensamento? Júlio, eu acho impossível isso, na nossa atual situação. Na nossa atual posição de seres humanos complicados, que confundem pensamento o tempo todo, isso não é possível, não. E mesmo porque essas coisas que você colocou aqui, né, saiu, só um instantinho. Essas coisas que você colocou aqui de mudar, ligar a TV, isso aí tem que ser mais impulsionado pela vontade, né? Agora, o pensamento, para fazer uma coisa dessa, pelo pensamento, o pensamento tem que estar muito firme. E só os espíritos superiores fazem isso. Lá eles constroem o que eles quiserem construir, pela força do pensamento, mas eles têm o pensamento ordenado, organizado. O que pode acontecer, que você falou aqui, ó, ligar a TV, computador, isso pode ser o fluido ectoplásmico, que a pessoa, que o médium emite, e os espíritos, esses espíritos meio brincalhões, eles fazem. Então, eles pegam o fluido da pessoa, do médium de efeitos físicos, e trabalham o fluido para fazer essas ações aí, tá? Pensamento, eu não acredito não, sabe? Ô, Júlio, pode ser que lá no futuro a gente vai fazer tudo pelo pensamento, mas não agora. Agora o nosso pensamento é 95% dos nossos pensamentos só para jogar fora. Pensamentos diários, né? Pode jogar fora. Não vale para nada. Porque são pensamentos difusos, que não têm sintonia com nada, que não têm complementariedade. Agora é Hugo Abreu, Afogados, Recife, e pergunta: os chamados mal olhados, olho gordo, que participação tem o pensamento nesses acontecimentos? Tudo é a intenção, sabe? Tudo é intenção. O que vai chegar no pensamento é a intenção. Então, se vai potencializar o pensamento, é a intenção que potencializou o pensamento para que isso aconteça, ou acontecesse, né? Então, não é o pensamento simplesmente que vai fazer isso. Isso tem muito a ver com a intenção também. Então, o que Deus vê nos seus filhos? A intenção deles. O que esse filho quer fazer, o que aquela filha quer fazer. Então, vai pela intenção. Tá? Então, mal olhado, essa coisa é intenção. Eu posso estar com inveja de alguém e emitir uma frequência de inveja. É a minha frequência, que a gente estava estudando ainda há pouco, que vai atingir essa pessoa. Tá? O nosso pensamento ainda é muito, muito, muito complicado. Nosso pensamento ainda é uma ferramenta que nós não sabemos utilizar ainda. É uma ferramenta extraordinária, mas nós não sabemos utilizar. Agora, a frequência, sim. Então, eu tenho a intenção, eu frequencio naquela intenção. E aquela intenção pode, né, acontecer isso. A Lourdes Maria, Jardim Europa, Sorocaba, São Paulo. Telecinesia e telepatia guardam alguma semelhança? Telecinesia, Lourdes, é você poder transportar objetos, mexer com objetos, né? E telepatia é mente a mente. Então, uma coisa para coisas materiais e outra coisa para coisas mentais. Então, telecinesia é relacionado a objetos.
tá? A pessoa emite, né, uma frequência e mexe com o objeto. Ou então ele fornece o fluido, o ectoplasma, e os espíritos mexem com o objeto. E a telepatia é uma questão de mente, né? Eu penso numa pessoa e aquela pessoa entra em contato comigo também. Então, isso é telepatia. Que nós estamos ainda nos primórdios disso. Por exemplo, tem uma coisa na física quântica que é muito legal. Ela fala assim, que você tem dois átomos que são paralelos, né? E que um pode estar aqui, outro pode estar a milhões de distância daqui, que eles se interagem pela frequência deles. Então, assim também vai acontecer conosco. Quando a gente se libertar desses primeiros momentos aqui da carne, então a gente vai poder fazer isso também. Eu tenho um amigo que está morando lá Eu moro no hemisfério sul do universo, ele está morando no hemisfério norte. Eu moro mais para o leste, ele mora mais para o oeste. E a gente vai poder comunicar, né? Mas isso é para o futuro. Por isso que a espiritualidade, ela fala muito para a gente cuidar do pensamento. Vocês já perceberam como é que a espiritualidade fala isso para a gente? Em mensagens, essas mensagens que a gente recebe aí na porta do centro, você pode ver que pensamento, tem um livro do Emmanuel, Pensamento é Vida. Pensamento é vida, né? Então, é muito sério o pensamento. Só que nós ainda somos crianças brincando de bolinha de gude com o pensamento. Essa que é a verdade. Nossos pensamentos ainda são muito estranhos, porque a gente não filtra isso. Tá? Agora é o Benedito Furlan, Ribeira Natal. Posso bloquear meus pensamentos ou desviar para que ninguém possa captar minhas ondas pensantes? Isso aí é uma coisa muito assim, teria que ser um espírito muito superior para fazer isso, né, o Benedito? Bloquear pensamento, ninguém faz isso, né? O pensamento, ele é uma ferramenta do espírito. Então, ninguém bloqueia essa ferramenta. É a mesma coisa que eu falar assim, eu não quero mais ver o sol. Então, eu vou bloquear que o sol não surja. Não tem como. Pensamento você não bloqueia. É só você mudar seu nível de pensamento. Se é que está com nível que você não quer que ninguém veja, muda os seus sentimentos. Pensamento é resultante do sentimento. Então, muda seus sentimentos. E você estando com sentimentos positivos, amigos, maiores, meu amigo, o seu pensamento é puro. Não tem que bloquear, tem que deixar as pessoas aproveitarem aquilo que você traz já da sua evolução. Agora, se o meu sentimento é negativo e tudo, e vai gerar pensamento negativo, aí eu quero bloquear. Mas não há necessidade disso, né, Benedito? Vamos pensar seriamente, né? Nós temos que analisar bem aquilo que nós estamos pensando, porque é o que nós estamos sentindo. Então, se eu quero fazer o bem, que todo mundo saiba que eu quero fazer o bem. Não precisa bloquear, como você colocou, né? Porque quando a pessoa está escondendo, como você colocou aqui, ondas pensantes, é porque provavelmente, né, essa onda não está de acordo com aquilo que o Senhor Jesus trouxe, aquilo que Deus espera de nós. Então, vamos pensar nisso. Tem uma pergunta que ficou da semana passada, da Perla, né? É lá de Divinópolis, Minas Gerais. A Perla perguntou, qual a diferença entre telepatia e transmissão via pensamento? Telepatia a gente já estava falando, né, Perla? Que é aquilo que a gente faz de mente a mente. E essa transmissão via pensamento está muito ligada à telecinesia também. Você trabalha objetos. Então, telepatia, toda vez que você pensar telepatia, é mente a mente. O restante é objetos. Objetos são situações. Telepatia é sempre mente. Tá bom, Perla? E transmissão por pensamento, ou via pensamento, é para você... tem gente que, às vezes, pra você ter uma ideia, tem pessoas que têm essa loucura de transmitir pelas mídias sociais o pensamento dela. É como se fosse, eu não vou precisar de microfone, não vou precisar nada disso. Eu vou pensar e a pessoa vai capturar. Isso aí é uma proposta, assim, para nós, eu estou dizendo para nós, seres humanos ainda, né?
Isso é bem infantil. Desculpe aí quem faz isso. Primeiro que, qual é a razão? Qual é a necessidade disso? Né? Outra, eu tenho um sentimento apurado que eu possa transmitir via pensamento? Será? Ah, mas eu conheço, eu tenho conhecimento. Ótimo, se você tem conhecimento, então dá uma aula. Articula. Por que Deus deu a fala para a gente? Para a gente articular. Nós ainda estamos necessitados da oralidade. Não tem como não ter oralidade. Nós ainda não chegamos a esse nível de comunicação com o pensamento, não. Isso aí é só mais para frente. Então nós temos que ser muito leais conosco, né? É isso, minha gente. Nós estamos terminando o nosso programa de hoje. Espero que tenha sido útil para você, né? Que você possa permanecer firme nos seus propósitos de trabalhar em nome do bem. Na estrada real, pensa nisso. Vá pela estrada real, que é a estrada do Pai. Tá bom? Até sexta-feira, se Deus quiser, às 10h10 da manhã, com o nosso programa Conversando sobre Você. Nós estamos trabalhando pelo Espírito. Então, fiquem com a paz de Jesus e até lá. Muita paz. Bom dia para você. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.